E quem é você para além de quem você pensa que é? Essa é uma pergunta que eu faço com frequência nos meus atendimentos e a maioria das pessoas não consegue responder. Obviamente, isso não é uma pergunta de resposta fácil, mas eu vou tentar te explicar aqui. A maioria de nós confunde vida com condição de vida e é aqui que está o problema. A maioria das pessoas está vivendo na condição de vida, está vivendo na personalidade. E como que isso acontece? A maioria de nós está tentando viver a vida, quando na realidade a gente precisava deixar a vida nos viver. E por que eu falo isso? É só você observar uma criança. A criança, quando ela começa a querer aprender a andar, ela não precisa de ninguém lá ensinando ou falando para ela como é que se anda. Instintivamente, ela começa a pegar em algum móvel, começa a querer levantar e daqui a pouco ela começa a dar os primeiros passos. Às vezes o pai e a mãe até se impressionam, mas a criança vai ali dar os primeiros passos, cai, se machuca, mas ela só para quando ela aprende a andar. Isso é a vida vivendo a pessoa, não é a pessoa querendo viver a vida. Mas a maioria de nós, com o tempo, quando chega na vida adulta, a gente começa a perceber o mundo à nossa volta. A gente começa a construir as relações familiares, a perceber as relações sociais e a gente começa a se encher de conhecimento. Quando chega um tempo, a gente confunde a nossa vida com esse conhecimento que a gente tem. E é aí que a gente começa a se sentir fracassado, a gente se olha e se vê como uma pessoa pobre, a gente se olha e se vê como uma pessoa feia, a gente olha e vê só o rótulo que o mundo colocou na nossa vida, o mundo, as pessoas colocaram sobre nós, e a gente não vê mais a vida, a gente não vê mais aquela pessoa que quando na infância levantava, caía, para aprender a andar de bicicleta caía, mas levantava de novo, chorava, se ralava, mas mesmo machucado ia lá e fazia, porque a gente agora só consegue observar o rótulo que colocaram na gente. E é isso que tem acontecido muitas vezes na tua vida ou na minha vida e na vida de muitas pessoas. As pessoas estão desconectadas de quem elas são realmente. E isso é doloroso. E você quer saber o quanto você está desconectado de quem você é só você olhar para o tamanho da sua dor. É só você olhar para o tamanho da dor que você está sentindo agora, nesse exato momento. É como se um braço ou uma perna tivesse deslocado. Muito provavelmente você que está me assistindo aqui agora, você já deve ter deslocado um membro do seu corpo. E é doloroso. E do mesmo jeito é quando nós estamos desconectados de quem nós somos verdadeiramente. Mas existe um caminho. O caminho é o caminho de volta para casa. Você precisa se olhar, você precisa se perceber e saber quais são os seus limites. Quando você entende os seus limites, você sabe que você não pode ir a determinados lugares, você não pode fazer determinadas coisas, porque aquele é o seu limite. E você precisa deixar a vida viver você. Você não precisa ter o controle de tudo, você só precisa ter tranquilidade. Só assim você vai fazer o caminho de volta e vai se reconectar com você mesmo. E se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Eu vou estar aqui para te ajudar.